Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de astrologia. No vídeo de hoje eu vou estar analisando, os principais pontos do mapa do Lulinha, os principais pontos no mapa natal e no mapa com transição, para ver como está a energia do momento dele, ok? De antemão adianto que não tem o horário do Lulinha, né? Então não vai ter a energia das casas influenciando, ok? Então vou analisar somente planetas e signos, tá? Queria fazer um vídeo sobre isso, além de analisar também vou dar minha opinião sobre a situação, tá? Que vem acontecendo com ele. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, compartilha e se inscreve no meu canal que você me ajuda bastante, ok? Bem, pessoal, então eu vou trocar aqui de tela, né? Primeiro, antes eu vou falar um pouco, né? Ó, fiz uma breve pesquisa aqui. As investigações do Lulinha até o momento. Primeira investigação. Apura que o Lulinha teria usado sua proximidade com o governo para favorecer negócios envolvendo a cannabis, né, a empresa chamada World Cannabis. Empresa relacionada ao lobista conhecido como careca do INSS. Aí aqui tem mais um texto, eu vou falar aqui. E também tem a lobista Roberta Lussinger. Segunda investigação, envolve suspeitos de atuação em favor de interesses privados relacionados à Dataprev, empresa pública ligada ao sistema previdenciário, então INSS. Terceira investigação, autorizada pelo ministro Flávio Dino em 4 de agosto, também trata de suspeitas de tráfico de influência e inclui uma apuração sobre vazamento de informações sigilosas. Tá? O ponto mais recente, a situação ganhou força nos últimos dias porque documentos sigilosos da PF vieram a público. Segundo a apuração divulgada pela imprensa, a PF afirma ter encontrado indícios de uma possível comunhão de interesse econômico. Ok? André Mendonça determinou que a PF investigasse o vazamento dos dados sigilosos utilizados na reportagem. Tá? Então, por exemplo, ele vem sendo acusado, né, de tentar vender uma cannabis, né, um remédio, acho que seria para o SUS, pelo menos foi isso que eu vi numa matéria, né? E ele usando da sua influência para conseguir fazer essa venda, né? E aí também tem a parceria dele com essa outra Roberta, com o careca do INSS e todas as outras investigações, tá? Bem, aí eu queria falar um pouco aqui, né? Começar antes de ir para os trânsitos dele, passar pelo mapa natal dele. Infelizmente eu não tenho o horário dele, ninguém tem, pesquisando na internet. Então a gente vai trabalhar com a data de nascimento dele, tá? E o local de nascimento também. Os dois, para quem não sabe, né? Ele é de peixe, ele nasceu no dia 3 de março, ele é do signo de peixe, tá? Vamos lá. Primeiro ponto interessante no mapa do Lulinha, né? Primeira coisa que eu reparei é o Sol fazendo esse trígono, né? Que eu acho que ajudou ele na relação com o pai dele, né? Mas me parece que o Lulinha na infância não teve uma criação tão fácil, né? Nessa época o Lula ainda não tinha tanto dinheiro, né? Ele era metalúrgico e tudo mais. E o Lulinha cresceu, estudou, virou biólogo, trabalhou em zoológico, né? Pelo que eu pesquisei. Mas me parece que a infância do Lulinha não foi uma infância tão fácil com o pai dele. Não me parece que o Lula era um cara muito amoroso na infância com o filho, tá? Por causa desse Saturno retrógrado em Câncer, ok? Fazendo essa ligação com o Sol, tá? Já outro ponto aqui, ele, né, tem essa lua em Escorpião, igual a mim, tá? Então, a gente fala, tá falando isso porque não sei o que, não. Ele tem a mesma lua em Escorpião do que eu tenho também, né? No caso, meu Escorpião tá na casa 2. Mas vamos lá. E fazendo esse contraste com o Júpiter dele, né? Então a gente tem uma quadratura entre Júpiter e Lua. Esse Júpiter aqui, ele mostra, né, uma expansão, que é o que o Júpiter traz, uma multiplicação, um aumento na área psicológica dele, né? Então me parece que o Lulinha é um cara com dificuldades emocionais, sabe? Ligada à família, ligada ao relacionamento, tá? Mas, principalmente em si, ele pode ter uma facilidade para desenvolver transtornos. Claro, a chance disso acontecer, pessoal, a gente está analisando o mapa aqui, sabendo que, porra, ele é filho do presidente, né? Que muitas vezes já foi presidente. Então a gente não está falando de um ser humano comum, que não tem dinheiro para tratamento, para ir em psicólogo, né? Para tratamentos espirituais, que seja, medicinais, né? Então o cara teve uma boa alimentação, cresceu bem. Então, claro que a força disso vai diminuir em prol da vida que ele tem hoje, né? Um cara multimilionário hoje em dia e que cresceu muito na vida. Então, essa dificuldade vai ser difícil de aparecer. Mas mesmo assim, às vezes ele pode ser um cara de difícil emoção. Não sabe lidar muito bem com as emoções, então pode sentir muita raiva e perder a cabeça. Ele pode ficar muito triste e se botar para baixo e se deprimir, tá? Então pode ser um ponto a analisar, mas não tem muito o que falar do mapa dele, natal, porque realmente eu precisaria do horário, ok? Então estou fazendo só a leitura aqui dos aspectos entre os planetas, mais importante, tá?
Os que não fazem aspecto não tem tanto interesse, apesar de falar, eu posso, mas Vênus está em Marte, tá, mas Vênus está em Áries, mas eu não teria que saber a casa. Mas com aspectos dá para falar um pouco. Vamos analisar o mapa então do Lulinha e analisar o momento atual, né? Então, assim, pessoal, pro que vem acontecendo na vida dele atualmente, né? No final do vídeo eu vou estar dando minha opinião sobre os assuntos, tá? Então esperem. Sei que vocês devem estar ansiosos, né? Porque da última vez que eu fiz um vídeo do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, só faltou algumas pessoas me matarem. Mas vamos lá. Então ele tem aqui Sol, não é Sol? Sol e Mercúrio tem feito agora uma quadratura com a Lua dele, né? O que vai trazer, assim... Primeiro, né? Ele tá com muito medo dessa situação toda, tá? Esse é o primeiro ponto. E aqui ele pode mudar a forma dele de atuar, né? Ele pode querer se parecer uma vítima, tá? Da situação. Porque essa lua, ela pode se fazer de vítima. Uma lua em escorpião, um escorpião é bom em manipular, né? Então ele pode se fazer de coitado, ele pode se fazer... eu acredito que mesmo ele sofrendo, que ele vem sofrendo, ele consegue sair por cima, tá? Numa situação assim de aparência, né? Ele consegue, eu acho, comover as pessoas com a situação dele. Um outro ponto interessante aqui, né? Eu acho que o Lulinha, né? Eu acho que não vai dar em nada. Não é que não vai dar em nada, mas eu acho que de qualquer forma pode ser arquivado, pode ser, não vai haver condenação por algum motivo, não vai dar em nada, por quê? Porque tem uma energia muito poderosa no mapa dele, né? Atualmente, que é o Netuno no mapa natal, faz um trígono muito poderoso com Júpiter, cara. Esse Júpiter em Leão é muito forte mesmo. Tá? O leão aqui que traz essa energia de liderança, generosidade, poder, tá? O leão representa poder, Júpiter representa justiça também e expansão. Então seria uma expansão muito forte em direção, né, à justiça, o justo. Aí tu vai falar, porra, mas o que é justo é que ele tem que ser preso. Sim, mas a gente não tá falando de uma pessoa comum, né? A gente tá falando do filho do presidente e a chance do filho dele ser preso e condenado aqui no Brasil, principalmente no Brasil, é extremamente pequena. Né? Quem aqui confia na justiça brasileira? Eu não confio. Vocês confiam? Né? Então, me parece que essa justiça vai lhe beneficiar. Esse trígono aqui entre Netuno e Júpiter vai beneficiar. Netuno também que vai trazer, por exemplo, pode trazer poder político, né? Então ele é um cara muito poderoso, ele tem muita influência que pode ser traga por esse Júpiter, por Plutão também. Ó, o Plutão dele tá aqui, né? Mas aqui é mapa natal, eu queria ver onde tá o Plutão dele. Deu Plutão, Plutão tá aqui, ó. Plutão vem fazendo uma conjunção com Marte, que traz poder também, né? Traz poder. Então, assim, minha opinião, né? Minha opinião, assim, eu precisaria do horário, tá, pessoal? Para fazer um trabalho mais refinado aqui, de mais análise, mesmo detalhado, para ver em qual caso especificamente as coisas estão. Não tem como fazer, porque ninguém tem o horário dele. Então, analisando esses pontos aqui, somente os planetas, me parece que o Lulinha, né? Ele vai conseguir se safar dessa, né? Apesar de estarem no cangote dele, estarem indo pra cima, né, e tudo mais, eu acho que no final ele vai conseguir se safar, tá? Porque esse trígono aqui é muito poderoso. Pode ser que eu esteja errado, tá? E talvez a astrologia também esteja, como eu tô dizendo. Porque às vezes mostra uma coisa no mapa, mas não quer dizer que aquilo vai se concretizar, ok? As energias do momento, para eles, eu diria que são favoráveis, ok? São favoráveis, até porque, por exemplo, esse Sol aqui que faz essa quadratura, com a Lua, ele é momentâneo. Então daqui a alguns dias, tá 27, 28, então daqui a 6 dias, essa energia já não está mais aqui, né? Olhando mais poderosamente mesmo, que dura mais tempo, que é duradouro, é essa energia de Netuno. Então esquece essa linha vermelha. Pensa só que o único aspecto interessante que tem no mapa dele seria esse Netuno com Júpiter. E isso aqui é demorado demais. Tá vendo? Os dois estão a 11 graus. E isso aqui vai durar muito tempo. Então é uma energia poderosa que vai ajudar ele no trâmite da justiça, tá? Aí, ontem a gente teve a notícia de que a PGR pediu para ele ser julgado em primeira instância, como se ele fosse uma pessoa comum como a gente, né? Você que está assistindo esse vídeo, que não tem foro privilegiado. Alegando que quem é julgado que for privilegiado é político, né? Tudo certo. O ponto para mim teoricamente, está correto esse pedido, tá? Na PGR, você pode falar, não, ele não é político, logo ele não pode ser julgado no STF. É uma análise a ser feita, ele não é uma pessoa comum. Isso é um fato. Você descartar que ele tem poder político porque ele é filho do presidente é uma grande besteira. Então nós não estamos falando de mim, de você, que alguém está sendo julgado no STF. A gente está falando do filho do presidente que movimenta milhões de reais, né? E tem muito poder político, tá? Da mesma forma, por exemplo, vou te dar um exemplo, que a Janja tem poder político. Como? Olha, ela falou do Discord lá no vídeo dela, né? Que ela estava sentada lá, ela fala que tem que proibir o Discord. Logo depois, houve uma proibição.
né? Se eu não me engano, agora o Discord você não consegue fazer live, se eu não me engano. Então, pessoas, mesmo sem cargo político, empresários multimilionários, multibilionários, eles têm poder político na política, isso é um fato. Tanto que a maioria de políticas são financiados por empresários. E não tem como negar isso. Então essas pessoas elas não podem ser julgadas como se elas fossem pessoas comuns, que não têm nenhuma influência em nada. Sabe? Você não tem influência na prefeitura da tua cidade. Eu não tenho influência nenhuma na prefeitura da minha cidade. Mas o filho do Lula, ele tem sim um poder de fazer uma ligação, falar com o pai dele, de falar com a Janja, de falar com políticos do PT. Ele tem, cara. Então a gente não pode julgar ele, né, como se ele fosse uma pessoa comum. Esse é meu ponto, tá? Porque às vezes ele tem muito mais poder nas mãos dele, mesmo não sendo um candidato de nada, do que um deputado federal, do que um deputado estadual. Tem, tá? Então isso é um fato, né? Do que um vereador, né, que seja um prefeito. Então, assim, negar isso é burrice, tá? Então, na minha visão, a gente não pode tratar ele como uma pessoa comum e logo não deveria ser julgado como uma pessoa comum, tá? E outra, que medo é esse de ser julgado pelo STF, né? STF que muitas pessoas defendem como o guardião da democracia. Logo, vão ser justos com o julgamento dele. Por que tá com esse medo todo, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente teve também o Lula, né? Se encontrando com o advogado dele, ficou conversando 3 horas. Ele que falou que não iria se envolver. Aí você fala, porra, mas você conversar com o advogado de nada, eu sei. Mas por que ele tá fazendo isso, sendo que ele é presidente do Brasil? Ele não acha que ele não deveria não se envolver na situação, né? Então, é um ponto, tá, pessoal? Então, sim, na minha visão, ele tem que sim ser julgado lá pelo André Mendonça. Não é julgado não, mas deixar a investigação lá no STF. Outro ponto, acho sim que provavelmente, né? Acredito eu, né, não tenho certeza, não posso provar nada, mas acredito eu sim que ele faz sim esses trâmites debaixo dos panos. Aí o outro momento, acho que ele vai ser julgado, acho que ele vai ser condenado, que ele vai ficar na cadeia e tudo mais. Não, aqui é Brasil, como eu disse, no Brasil ninguém fica preso, né? Principalmente corrupto. Porra, governador, ex-presidente, se não FHC tava preso até hoje, não tá, né? Se não, Pezão estava preso. Se não, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, estava preso. Um cara que admitiu em um vídeo que era viciado em roubar. O cara, se você pesquisar, bota assim, Sérgio Cabral, viciado em roubar. Ele vai ver, ele estava no julgamento, ele fala, não, me desculpa, é que eu sou viciado em roubar. Porra, o cara tá solto, porra. Então, gente, não acreditem que isso vai dar em alguma coisa, tá? Ele é filho do presidente do presidente mais poderoso da história do Brasil, vamos botar assim, né? Dentro da democracia, né? Então, a chance de acontecer alguma coisa com ele, cara, é quase zero. A chance dele ser preso, se pegarem ele, assim, levarem pra delegacia uma semaninha, né? Não sei o quê, tentar fazer uma delação, tentar fazer uma investigação, mas, gente, eu não acredito nem um pouco que esse cara vai ser condenado. Posso estar errado, claro. Pô, aqui eu tô dando também muito da minha opinião pessoal da questão, porque o mapa dele, né, eu disse, essa energia que beneficia ele nessa questão da justiça, por causa do Júpiter e por causa do Netuno, tá? Mostra muita articulação e mostra muito poder político, tá? Netuno também traz poder político. Então, eu acho que não vai dar em nada, mas minha opinião pessoal também, eu acho que pra quem quer que ele seja preso, pra quem acha que ele é corrupto como eu, pra quem acha que ele faz coisa errada como eu, né, eu gostaria que ele se ferrasse. Mas, infelizmente, no Brasil isso não vai acontecer e a gente vai continuar vivendo nossas vidas, trabalhando, né, e se ferrando, para que essas pessoas possam viver no bom e no melhor. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, não fica chateado comigo se você é lulista, petista, se você ama um político de coração, mesmo sendo pobre, mesmo trabalhando o dia inteiro, tá? Não fica com raiva de mim, eu não estou perseguindo ninguém, ok? Estou apenas dizendo coisas óbvias. Se você não consegue enxergar, se você quer ficar discutindo e brigando, defendendo determinada pessoa porque você tem certeza que essa pessoa é inocente, tem certeza que o outro lado só tem corrupto. O que mais me irrita, cara, nessa questão toda, eu troquei a imagem aqui, o que mais me irrita nessa questão toda é a pessoa que ela tem certeza que todo mundo de esquerda é corrupto e todo mundo do PT é corrupto, e o outro lado só tem santo, e o lado dos bolsonaristas tem certeza que todos os petistas são corruptos e todo mundo da direita é santo. Isso não existe, cara. Tem que analisar caso a caso. Mas nesse caso especificamente, eu acho sim que ele tá fazendo merda, tá na cara, entendeu? Um cara que saiu de biólogo, né, pra quem não sabe, ele foi biólogo, ele é formado em biologia, na verdade, e eu pesquisei, ele trabalhou num zoológico, né? Apareceu pra mim. Um cara que sai um professor um cara que estudou biologia, trabalhava num zoológico, com todo o respeito a quem trabalha no zoológico, né?
Mas do nada esse cara virar um multimilionário, empresário, né? Vocês acham mesmo que isso não tem influência? É o mesmo caso que eu falei do Alexandre de Moraes com a esposa dele. A questão da esposa dele, a mulher dele não é nenhuma advogada espetacular, nem nenhuma, porra, não é nenhum gênio da advocacia, sabe? É isso que eu tô dizendo. Aí, curiosamente, no mesmo ele sendo um ministro, a mulher dele sendo advogada tem um escritório. Aí esse escritório, curiosamente, recebe um contrato de 129 milhões de reais. É coincidência? É coincidência? Por que não escolheu, então, um contrato numa cidade aleatória do interior de Minas Gerais? Por quê? Por que será? Por que teve que ser coincidentemente com a mulher dele? Ah, mas não tem nada a ver. Sim, tem a ver, porque a pessoa fala, nossa, ela é esposa dele, logo ela também tem poder. Ela fala com ele, ela conversa com ele, sabe? É a mesma coisa, ele também tem poder político da mesma forma. Ou alguém acha que não? Ele é um zero à esquerda igual a mim, que não tem poder nenhum? Não decide nada? Ou com um telefonema ele tá com números de todo mundo pra tá falando? Então ele tem poder político, tem que ser julgado sim, entendeu? Ponto. Essa é a minha opinião, então não fica bravo comigo, tá? Você que é fã número um de político, que não consegue criticar, não consegue enxergar a realidade, não fica com raivinha de mim, não, tá? Deixa sua opinião aí nos comentários, se falar besteira eu vou bloquear, entendeu? E é isso, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, tá? Se inscreve no meu canal para me ajudar a crescer. Se você quer fazer um serviço de astrologia comigo, vai no link da descrição, lá está o meu WhatsApp, ok? Muito obrigado.